Que tal transformar esse caixote de madeira em uma utilidade para você, para presentear e até mesmo vender, no período de Páscoa ou fora desse período para quem trabalha vendendo chocolate? Uma peça artesanal e personalizada. Pode fazer em outras cores e pode ser utilizado também para apoio de copos, xícaras, panelas e outros itens. Bora aprender o tutorial completo. E para começar o nosso projeto, nós vamos remover todas as peças. Essa parte mais grossa é o que nós vamos utilizar para fazer a nossa peça. E para ajudar a remover essas peças que estão grampeadas, eu vou utilizar aqui uma chave de fenda. Acredito que muita gente tenha em casa, então isso facilita bastante, mas você pode remover da maneira que você achar melhor. Aqui eu vou pressionando nessas partes que tem uma brecha, porque ele vai levantando o grampo. Então perceba que é só você ali com cuidadinho que sai. E para remover esses grampos eu vou dar uma batidinha, né, no lado que tem a ponta, até sair completamente. Removi ali também o fundo, utilizando a mesma técnica. E essas duas partes que são mais grossas é o que nós vamos utilizar. E essas pecinhas mais fininhas eu vou utilizar em outro projeto que vocês também com certeza vão amar, mas vai ficar para um próximo vídeo. E com uma lixa grossa, eu vou lixar as duas peças. Eu lixo completamente até ela ficar bem lisinha, tanto nas laterais, nas bordas, quanto na parte da superfície. E com as peças já lixadas, depois de tirar o pó, eu vou utilizar essa tinta PVA na cor vinho e também essa esponjinha. E tinha aqui essas pastilhas, então eu vou estar utilizando ela. Vou começar a aplicação com a esponja, então é só você dando umas batidinhas para preencher os buraquinhos que tem às vezes nessas madeiras. Nessa parte eu pintei só as bordas, porque na parte do meio é onde vai estar colocando ali o revestimento, né, de pastilha. Mas se você quiser, você pode pintar tudo, às vezes pode ser até mais fácil, né? Já na parte de baixo, eu pintei ela por completo. Lembrando que você também pode utilizar pincel, tá? Aqui o que eu tinha no momento era essa esponjinha, então foi o que eu utilizei. E acredito que muita gente tem essa esponjinha em casa, então facilita bastante. Repeti o mesmo processo na segunda peça. E depois de seco, porque aqui tava bem calor, eu passei esse verniz acrílico brilhante. Em toda a peça, é claro. Utilizei esse pincelzinho, que eu deixei só para passar verniz. E aí, esse verniz era um verniz leitoso. Então, quando você passa, ele fica assim meio esbranquiçado. Mas depois, quando seca, ele fica incolor, sem cor nenhuma. O verniz é um acabamento que ajuda a proteger a nossa peça, então tem que lembrar de passar em todas as partes, tanto nas laterais quanto nessas superfícies, inclusive na parte que a gente não pintou. E como as duas peças são exatamente iguais, eu repeti o mesmo processo nessa segunda peça. Vou posicionar as pastilhas em cima da peça para verificar aonde eu vou estar cortando. Eu fiz isso antes, então por isso que eu sabia que ia sobrar uma bordinha que eu pintei. E essa peça ficou com 4 quadradinhos de altura e 7 quadradinhos de largura. Eu utilizei a peça que eu já tinha cortado como referência para cortar a outra. E as pastilhas, elas são unidas por essa tela que tem atrás, que você pode destacar, mas eu deixei elas assim mesmo para ter o menor trabalho possível. E eu tirei ali o excesso dessa tela que tinha ali na lateral. E para aplicar a pastilha na peça, eu vou estar utilizando essa cola de silicone líquida. Eu apliquei ali por toda a peça, menos naquela parte que eu pintei na borda.
eu passei a cola, na verdade, na borda das pastilhas, que é para não ficar nenhum excesso de cola depois vazando ali. Pressionei bem até fixar e ficou mais ou menos assim a nossa peça. E para preencher esse espaço vazio entre uma pastilha e outra, eu vou estar utilizando o rejunte acrílico. Esse rejunte eu já tinha aqui e ele vem pronto. Então você não precisa ficar misturando o pó com a água e tal. Mas se você tiver esse também, dá no mesmo, tá? É só porque esse daqui eu já tinha e ele já vem pronto, então é muito mais fácil o nosso trabalho. E aí não tem muito segredo, é só aplicar. Eu apliquei com o dedo mesmo. Não sei se vocês já fizeram isso de rejuntar, mas sempre que precisa eu vou lá e rejunto, então eu já sabia como fazer. Bom, ficou mais ou menos assim, e aí eu peguei um pedacinho de estopa para poder remover ali o excesso de rejunte que ficou. Aí ele tava quase seco, né? Ele tava secando bem, porque tava bem calor. Então eu tirei ali bastante do excesso que tinha. Já peguei um outro pedaço de estopa, tá, gente? Senão vai ficar manchando tudo. Essa aí é uma estopa limpa, que eu dei uma umedecida, né? Não muito, só uma umedecida. E passei em cima para remover esse restinho aí que ficou de rejunte. Prontinho, as duas peças já estão rejuntadas. E eu inventei depois de pegar aquela esponja que eu pintei e dar uma umedecida e passar no rejunte, porque eu queria que ficasse um efeito diferente. Inclusive, você pode deixar o rejunte branco se você quiser. Mas eu evitei de passar e eu não gostei muito do resultado, porque fica meio vazado, sabe? Como vocês podem ver. Então, eu resolvi pintar com a mesma cor que nós pintamos aí a base. O que dá errado, a gente tem que mostrar também, né, gente? Vai que alguém inventa de fazer assim também. Mas aí eu pintei com a cor da base e aí eu amei o resultado. Porque no fim, não era a minha intenção, mas ficou parecendo aí um pedaço de chocolate. Então, sempre que eu entrava em qualquer ambiente que tava essa peça, eu achava que tinha um pedaço de chocolate em cima da mesa ou coisa assim. Então, gente, ficou muito legal. Pintei também ali, ó, na lateral da peça, tá? Na lateral da pastilha. Isso faz muita diferença no acabamento. E olha a diferença. E aí, depois de seco, eu vou remover esse restinho de tinta que ficou ali. Mesmo que o pincel seja fino, às vezes acaba manchando um pouquinho. Mas aí sai depois facilmente, tá? E olha só, nossa peça. Muito bonita, né? E ela já tá pronta. E aí, tem várias opções de uso para você. Lembrando que você pode utilizar outra cor de tinta e de pastilha também. E ele pode ser utilizado como apoio de copos, xícaras e também como apoio de panela. Só fazer a junção das duas peças, ou se a sua peça for maior, você já faz com esse intuito. Você também pode utilizar para fazer uma composição aí na decoração da casa e colocar alguns objetos em cima. A ideia que eu mais gostei, nesse caso, foi para Páscoa ou para quem trabalha com venda de chocolate, que ele vai ser um porta-copo e também um presente bem legal. Aqui eu coloquei um coelhinho de biscuit e ficou a coisa mais fofa. Então fica aí a inspiração de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já compartilha com aquela pessoa que você acha que também vai gostar. E no próximo vídeo eu mostro a outra parte do projeto utilizando as tábuas do caixote. Por hoje é isso. Até o próximo vídeo.